porcaria, né? Então não é que falta dinheiro no nosso país, falta boas pessoas para poder administrar esse recurso. O brasileiro paga imposto pra caramba. Escola pública, infelizmente, é sinônimo de falta de estrutura, piores índices. Ou a gente para a esquerda nesse país, ou a esquerda vai parar o nosso país. Assim como ele fez com todos os outros países lá atrás. Falei, ou a gente para o Lula, ou senão o Lula para o Brasil. Digo mais. Eu acredito que muitas pessoas aqui no nosso país necessitam sim de um auxílio. Não precisa ir para longe, muitas das vezes pessoas atrelam isso ao Nordeste, mas você pega norte de Minas, por exemplo, tem pessoas em situações muito precárias, só que eu acredito que a ideia ela foi pervertida no seu verdadeiro propósito. A assistência é algo, digamos assim, paliativo, que você deve dar condições para aquela pessoa de conseguir, de fato, ter um trabalho, dela conseguir, enfim. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem, então que ela tem dignidade nesse sentido, né? E eu vejo que durante muito tempo, e até hoje, esses instrumentos sociais são mais uma manobra eleitoreira mesmo do PT do que qualquer outra coisa. Então, sim, eu acho que tem que ser feito um pente fino para poder ver se não tem nenhum tipo de irregularidade. Eu vejo que em outros países há também esse tipo de auxílio, não com o nome Bolsa Família, mas tem um auxílio do governo, só que lá o imposto é alto e tem um retorno disso tudo, e dá condições para aquela pessoa de conseguir um emprego, de ter empreendedorismo, porque a carga tributária é baixa, ela consegue abrir uma empresa, ela consegue ver o fruto do trabalho dela valendo, afinal de contas, ela hoje aqui no Brasil a pessoa ganha um salário mínimo, só que é impossível, né? Porque com a inflação, aumento de preços, você vê, enfim, não tendo nenhum incentivo ao livre mercado e empreendedorismo. Então eu vejo que a manutenção, óbvio, ela tem que ser feita desde que seja algo paliativo. Eu consegui te ajudar ali durante um período, você conseguiu se estabelecer, se educar, consegui te dar uma educação, ok. Agora, não adianta nada o PT dar um dinheiro para a pessoa e a cidade da pessoa ser completamente devastada. Ela não consegue ter uma educação, não tem uma saúde, não tem uma segurança. E eu fico assim, muitas vezes incrédulo, sabe? Eu já fui em alguns locais, tanto no norte de Minas quanto no Nordeste, que a votação lá é expressiva pro lado do PT. Eu falo, gente, peraí, como que vocês estão tomando a mesma decisão há anos, não muda nada, e vocês continuam votando no PT? Isso é irracional. Né? Einstein fala, olha, é loucura você querer fazer a mesma coisa buscando um resultado diferente. Então, assim, eu, por curiosidade, eu votaria diferente. Eu falo assim, ó, quer saber? Já tô aqui há 28 anos. Eu vou no posto de saúde, é a mesma porcaria. A minha rua nunca foi asfaltada até hoje. A educação dos meus filhos, a minha ruim dos meus filhos ainda é pior. Alguma coisa tem que mudar. Só que chega na eleição, R$ 50, uma cesta básica, e muitas vezes a pessoa está precisando absurdamente. Por quê? Porque foi se criado aquele cenário para ela ficar num estado de dependência para chegar na época eleitoral e ela se vender muitas das vezes por conta de migalhas que o governo dá. E a gente está falando de educação, o senhor, qual a sua avaliação sobre a educação pública gratuita da pré-escola até a universidade? É uma porcaria, né? Mas deve continuar sendo assim, Olha, esse modelo? Ensino público, ensino gratuito. Então, o ensino público e gratuito, obviamente, ele deve acontecer. Isso tem em outros países, no próprio Estados Unidos, enfim, o Canadá tem também. E você vê que é algo que a educação ela tem que ser acessível de fato a todos, né? Principalmente no fundamental, quando criança, o momento que mais se desenvolve. Aqui no nosso país, a escola pública, infelizmente, é sinônimo de falta de estrutura, piores índices. E por que isso? Nós adotamos um modelo, né, Paulo Freireano, onde você não faz mais uma hierarquia dentro da sala de aula entre professor e aluno. Né? Ele fala que a educação brasileira, antigamente, era como se fosse uma educação bancária, onde você ficava depositando conhecimento na cabeça da criança e, na verdade, deveria ser em um formato circular, né? Ou seja, todo mundo é igual e nós somos aqui, enfim, facilitadores da educação. Paulo Freire, que foi secretário de Educação de São Paulo, que instituiu você passar de forma automática. Então, hoje o menino ele não estuda, muitos aí, isso é a minha realidade de onde eu nasci, fuma maconha dentro de sala de aula, não respeita o professor não passar, ele fala que ele vai matar ele, e ele é aprovado, aquele aluno. Ele é aprovado junto com o aluno que se dedicou, que saiu de casa cedo, tem uma dificuldade gigantesca familiar, ele trabalha à tarde, como foi o caso, por exemplo, do meu pai, vendia coxinha, né, para poder conseguir, enfim, colocar comida dentro de casa com 12 anos de idade. E qual que é o incentivo que essas pessoas têm para poder entrar dentro da escola pública? Não tem, é zero. Aí eu te pergunto, qual que é o orçamento do Ministério da Educação? Qual que é o orçamento para marketing no nosso governo? Qual é o orçamento, pra vocês terem ideia, depois vocês pesquisem, quanto que o governo federal gasta com adesivo? Porque quando você troca de governo, você tem que trocar o logo, né? Então, todo o SAMU, toda essa aparato estatal
você tem uma gráfica que vai fazer um adesivo novo só para colocar lá aqui, ó, não, agora é governo Lula. Quantos milhões vai gastar com isso? Aí eu te pergunto, tá faltando dinheiro no nosso país? Sério mesmo? Abre aí agora no seu navegador aí, impostômetro. Você vai ver quanto que nós já pagamos até hoje, só esse ano, de imposto. Já passou de 2 trilhões. Então não é que falta dinheiro no nosso país, falta boas pessoas para poder administrar esse recurso. O brasileiro paga imposto pra caramba, tanto do rico quanto o pobre. O pobre muitas vezes paga, o rico, o pobre paga mais impostos, né? Porque muitas vezes ele ganha menos proporcionalmente, é muito pior, e ainda paga imposto indireto. E tem um serviço pior ainda, pelo menos o rico consegue pagar um plano de saúde, privado, enfim. Então eu confesso, eu fico indignado quando se trata a respeito disso, porque aqui em Brasília, quando você tá aqui, você vê que não falta recurso. Não falta recurso, sabe? Tem dinheiro pra tudo. Tem dinheiro pra Lei Rouanet, 16 bilhões. Tô falando de bi. Com 16 bilhões dá pra reconstruir quantas escolas, hein? Dá pra poder ajudar quantos hospitais? Então, quando as pessoas começarem a cair na real, falar assim, poxa, por que eu tenho que... Muitos fazem isso, né? Sai correndo daqui pros Estados Unidos, sabe? Passa frio, fome, larga a família, pra poder passar pelo México, pra poder chegar lá, muitas vezes passar humilhação, sabe? Ter dificuldade muito com a língua, pra poder, assim, praticamente sobreviver, para poder ter, sei lá, uma rua limpa, para ele poder comprar uma coisa que ele quer, que seja que aqui no Brasil ele não consegue comprar. Ele quer fazer uma festa de aniversário para a filha dele de 5 anos de idade, aqui no Brasil você gasta uma fortuna. Lá não, lá você chega, compra uma coca gigantesca por $1 e o cara fala assim, poxa, por que eu não posso ter isso no meu país? E por que esses caras travam o nosso país? Mas não é somente eles. Se eles estão lá é por conivência de todos. Quantos que não votaram no Lula porque foi prometido uma picanha? Pô, tá valendo a pena? Tá valendo a pena você ter uma promessa de picanha e cervejinha e você ter uma rua esburacada, você tem um transporte público que não funciona, você tem nenhum serviço público que funciona hoje no nosso país, assim, não, isso aqui é com qualidade, você pode ir que não tem. Então, assim, ou a gente acorda, e a frase que eu falei no meu vídeo foi assim, foi Deus mesmo, porque não tava no meu roteiro lá na hora lá, coloquei, falei, vou falar isso aqui e vai dar bom. Falei, ou a gente para o Lula, ou senão o Lula para o Brasil. Digo mais, ou a gente para a esquerda nesse país, ou a esquerda vai parar o nosso país. Assim como ele fez com todos os outros países lá atrás. Ponto. A história é a mesma. Onde a esquerda encosta, é o toque de Midas ao contrário. Midas vira ouro, o deles vira, enfim. A saúde deve ser gratuita? Saúde pública deve ser gratuita? Existir ser gratuita na sua avaliação? No Brasil não é gratuita, né? A gente paga imposto pra caramba, não é gratuita. Alguém tá pagando. Então essa coisa de que o SUS é gratuito onde? Porque alguém tá pagando e caro por isso, pra poder muitas vezes ter um serviço ruim. E faço aqui um destaque. Quantos bons profissionais, pessoas extraordinárias estão dentro do SUS, estão dentro da saúde pública e que são desvalorizados, dedicam a sua vida ali pra poder fazer assim, transformar pó em ouro, porque sem estrutura, sem condições, e muita gente ainda chega para falar, não, é de graça aonde? Então, assim, eu defendo, obviamente, que o Estado possa, sim, oferecer algo, como ele já oferece agora, que é bancado com grandes impostos, mas desde que seja de qualidade. Mas há países que optam por não ter saúde pública gratuita, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Na sua avaliação, o que é melhor? Ter um modelo privado ou um modelo público gratuito? Se no Brasil você não pagasse a quantidade de impostos que a gente paga e você pudesse pagar, e hoje não vou falar a maioria dos brasileiros, mas muita gente faz isso. Você paga os seus impostos e também você paga um plano de saúde privado, porque se o seu filho tiver qualquer problema, você não vai colocar ele na frente de um UPA. Ou seja, se aqui no Brasil você tivesse uma maior condição do seu dinheiro render e as pessoas pudessem fazer isso, não, peraí, eu vou guardar meu dinheiro aqui para poder pagar um plano de saúde. Eu acredito que seria muito melhor. Agora, é claro que nós temos hoje uma realidade no Brasil que não pode ser comparada com os Estados Unidos. O Brasil, digamos assim, a nossa democracia, não sei se é tão democracia mais, mas a maturação, né, do nosso país, ela se deu, muito recente ainda, né? E os Estados Unidos, ele tem muita história, tanto no sentido civilizatório, no sentido de avanços, tanto de direitos humanos, quanto de estrutura de sociedade, que é mais avançada que a gente. Então, talvez lá funcione, para as pessoas de lá funcione, mas nem tudo que encaixa lá, encaixa aqui. A gente tem que saber disso. Então, mais uma vez, para mim tudo passa por uma redução do Estado na sua vida e você vai ficar desafogado e vai ter liberdade para poder administrar o seu dinheiro melhor.